Ela empreende desde os 17 anos, quando começou com uma confecção de roupas. Aí, em uma viagem, percebeu que as lâmpadas aqui no Brasil ainda custavam muito caro e viu ali uma oportunidade de negócio. Decidiu então ir para a China e trouxe contêineres de lâmpadas para vender aqui. Mas comprou os produtos errados, mas não desistiu. E um mês depois voltou à China e dessa vez teve mais sorte. Trouxe a novidade, lâmpadas econômicas que substituiriam as incandescentes. Hoje a empresa tem cerca de 30% de todo o mercado de lâmpadas do país. Nós vamos conversar hoje com a fundadora da Lâmpadas FLC, Alcione Albanese. Alcione, muito bem-vinda. Oi, estou muito feliz de estar aqui, Renata, nesse momento, Para a gente é um prazer, viu? Muito obrigada. podendo falar da minha história, né? Uma honra. Me conta, Alcione, você sempre teve vontade, sempre pensou em empreender? Empreender sempre teve aí na sua vida, desde muito cedo? Não, eu falo que eu nasci desde criança com uma veia comercial muito forte. Desde criança, eu esperava ganhar os presentes e já queria fazer rifa, era uma coisa assim. Então, isso já foi muito forte. Eu sempre pensando o que as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ter dinheiro, eu quero ser bem-sucedida, eu quero fazer as coisas. Isso desde pequena. Nasceu dentro de você. Nasceu dentro de mim. E com 17 anos, eu abri a minha confecção. Então, imagine só que com 17 anos eu tinha 80 funcionários e já estava vendendo para as grandes redes, era C&A, lojas americanas, pernambucanas, era mais quase 100 mil peças por mês que a minha confecção fazia. E eu comecei assim, comecei de um sonho e tornei esse sonho realidade. E aí, bom, estava dando certo esse negócio de roupas. E aí, quando é que você pensou pela primeira vez em vender lâmpada? Como é que mudou tanto o tipo de negócio? Então, eu estava na confecção, a minha confecção era muito próspera, só que dava um trabalho danado. Eu viajava para a Europa direto e tinha que fazer as coleções e mudavam de cores. Uma hora era o azul, depois vinha o verde. Falava, não, eu quero, mas isso era uma coisa minha, né? Não, eu quero uma coisa que não mude de cor. E eu via meus amigos que tinham loja na rua Santa Ifigênia. Toda vez que eu ia na rua Santa Ifigênia, eu falava, meu Deus, parece que todo mundo aqui é próspero. E eu sempre com aquela vontade. Um dia eu vendi a confecção, tomei a decisão, vou vender a confecção e vou para o mercado de materiais elétricos. E comprei uma loja na Santa Ifigênia. Uma loja, Renata, bem pequenininha, mas muito pequena. E uma loja, assim, que eu não tinha muito dinheiro, eu tinha vendido a confecção, mas para você entrar num outro ramo Completamente diferente. completamente diferente, ter que investir no ponto, na rua Santa Ifigênia, mais no estoque, eu comecei de uma forma simples. Porque eu, inclusive, acredito nisso, que as pessoas podem e devem começar de uma forma simples. Eu acho que muitos negócios, eles não prosperam porque a pessoa já idealiza, não, eu quero ser grande. Eu também sempre quis ser grande, mas eu comecei muito pequena. E isso me deu não somente um conhecimento, eu tive anos aprendendo com o meu negócio. Então, quando eu me tornei grande, eu já sabia, eu já tinha vivido e já tinha uma estrutura Todas as para poder etapas ali, todas né? as etapas. E aí montei essa minha loja. Lá na Santa Efigênia, pequena. E aí, e a ideia de ir para a China? Quando é que foi que você teve essa ideia? Então, eu lá vendo o preço das lâmpadas, que eram muito caras, eu fui para os Estados Unidos, numa das minhas viagens. Cheguei lá e eu vi uma lâmpada fluorescente que nós pagávamos tão caro aqui, eu vi, assim, muito menos. E foi logo na época que abriram as importações. Falei, não, eu vou para a China. Mas e para ir para a China em 1992? Ninguém tinha informações da China. O consulado não tinha informações da China. Não tinha, ninguém tinha informações da China. E eu só sei que eu cheguei na China sozinha, à procura de lâmpadas, sem ter nenhuma empresa já conseguido Nada, com a cara contatar. e com a coragem. Nada. Cheguei no hotel, falei, bem, eu imaginei, agora eu devo procurar lâmpadas e as pessoas devem saber. Imagina, mal conseguiam falar inglês.
não consegui informações nenhuma. Um dia eu estava tão triste, porque eu já estava 4 dias na China e não tinha conseguido nem contatar uma fábrica de lâmpadas. Aí eu olho, páginas amarelas. Abri a páginas amarelas, tudo em chinês. Eu falei, o que é isso? Desci correndo na recepção. Em inglês, falei, verifica se aqui tem lâmpadas. Se tem lighting. Ah, tem lighting. Eu digo que foi como eu comecei minha empresa. Comecei a mandar fax, que naquele tempo era só fax, né? Lembrando que nessa época a gente não tinha internet para facilitar a vida, né, Alcione? Não. Comecei mandando fax falando, eu sou uma empresa brasileira interessada em comprar lâmpadas. E não é, Renata, que vinham as respostas. E aí eu ficava na recepção do hotel esperando os fornecedores. Aí eles iam chegando com pacotes, abriam as lâmpadas. E foi assim que eu comecei a trazer, na minha primeira viagem, trazer as lâmpadas. Bom, aí você comprou então o primeiro lote ali de lâmpadas e não deu muito certo, Não, né? comprei errado. Eu não conhecia nada, eu já não conhecia muito do produto que eu fui comprar. Chegando lá, eu não conhecia nada da China. Eu não conhecia, eu não entendia, nós não tínhamos uma comunicação de uma língua que facilitasse. E eu comprei as lâmpadas erradas. Quando as lâmpadas chegaram, as lâmpadas não acendiam. Eu me desesperei. E eram quantas lâmpadas? Muitas? Eu comprei 3 containers de lâmpada. Cada container eram 33 mil lâmpadas. Você tinha quase 100 mil Eu lâmpadas. sempre já quis, assim, já também vou comprar, já achando para o mercado que nós tínhamos. As lâmpadas não funcionaram. Mas o duro foi aguentar as pessoas no eu te disse. Eu te avisei. Eu te avisei. Porque antes de eu ir para a China, o que você vai fazer na China? Você é louca, mas ir na China, isso... E eu tive que vencer todos os eu te disse. Mas na minha vida, eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Uma dificuldade, quando eu vejo uma dificuldade, eu falo, agora é que eu preciso ter mais força, mais empenho, mas eu vou vencê-la. E foi mais uma vez, eu tive que vencer e consegui vencer. Voltei para a China. Eu falei, agora eu vou ter que vencer os eu te disse e vou ter que fazer com que aquilo que eu acreditei realmente desse certo. E eu fiz minha segunda viagem para a China. Mesmo com todo mundo dizendo que era uma loucura? Todo mundo. Fiz minha segunda viagem para a China e aí um dos fornecedores, que aí eu fui começar a querer, com todas as especificações, Estudar um pouco trabalhar, melhor, né? estudar um pouco melhor. Aí um dos fornecedores trouxe, dentro dos pacotes que eles traziam, uma lâmpada. E essa lâmpada era a lâmpada econômica. Quando eu olhei aquela lâmpada, na hora eu falei, esta lâmpada vai substituir a incandescente. Eu tive certeza. Inspiração, visão. E eu comprei a lâmpada e cheguei no Brasil com a lâmpada. Ninguém conhecia essas lâmpadas. Era a primeira empresa a trazer lâmpadas econômicas para o Brasil, a FLC. Eu chegava para os clientes, eles falavam, por que eu vou comprar essas lâmpadas? Eu falava, eu não sei exatamente te explicar, eu só sei que você vai ter que comprar porque eu comprei e eu preciso da tua ajuda. E aí as pessoas começaram a comprar e veja só o que aconteceu. Então, só para as pessoas entenderem, naquele momento, ninguém vendia lâmpada econômica. Não. Eram aquelas lâmpadas incandescentes antigas. E aí, vocês começaram todo o processo de substituir realmente as lâmpadas de um país inteiro. Logo em seguida, veio o apagão. E era a única empresa que tinha, inclusive, estoque, porque nós vínhamos investindo já na lâmpada econômica já há muitos anos. E explica um pouco para quem é mais jovem, para entender que hoje em dia o mercado inteiro é um mercado de lâmpadas econômicas, mas era um grande diferencial, né? Era o grande diferencial. Era as lâmpadas, né, as lâmpadas econômicas que vieram substituindo as incandescentes de Thomas Edison. Então, assim, era uma... Gastavam muito mais, as lâmpadas muito menos. incandescentes gastam muito. E as econômicas, 80% de economia.
Então, imagine só, o mesmo tamanho praticamente, utilizando o mesmo soquete e economizando 80% a menos. E logo veio o apagão e todo mundo atrás das lâmpadas econômicas e nós éramos os únicos que já estávamos investindo nas lâmpadas econômicas. Tinha se antecipado. Bom, Já tínhamos. daí dessa segunda vez, você foi mais outras inúmeras vezes para a China? Como foi isso? 71 vezes. Nossa. 71 viagens à China. Pessoalmente? Pessoalmente. Imagine o conhecimento. Bem, eu ia para a China quando ninguém ia. A primeira vez que eu cheguei na China, em 1992, as pessoas caíam de bicicleta. Primeiro, eu sou alta, cabelo enrolado. Eles nunca tinham visto. Eles caíam. Caíam de ficar de olhando para você. Caíam de cair mesmo. Eram 100 mil bicicletas numa comparação como hoje, para 100 mil bicicletas para 1.000 carros. Hoje são 100 mil carros para 1.000 bicicletas. Então, as pessoas nunca tinham visto. Ninguém nunca tinha visto. Era como se eu fosse uma extraterrestre. Lá, era uma coisa... E foi assim. Eu aprendi a negociar com a China. Demorei para aprender, mas eu aprendi. Eu aprendi como o chinês pensa, na hora que você tem que apertar, na hora que você tem que afrouxar, na hora que você tem que entender, na hora que você tem que brigar. É uma história interessante, um conhecimento adquirido muito interessante. E mesmo com a empresa já bem grande, você fazia questão de ir pessoalmente? Sim, sempre, porque tudo começa na China. Todo depois vem depois da China. A China é onde se desenvolve o produto, é onde se checa a qualidade, os laboratórios, o acompanhamento da produção, porque você tem que ter um produto de qualidade. Nenhum produto sem qualidade vence. Ele pode hoje estar indo bem, ele não vai vencer para o amanhã. Essa é a dica. Essa sim, sim. O produto tem que ter qualidade, qualquer que seja. Se for atendimento, tem que ter qualidade no atendimento. Se for um produto, tem que ter qualidade no produto, porque somente um produto de qualidade podemos falar de futuro. Produto sem qualidade não se tem futuro. Isso é um fato. Alcione, conta, que tamanho tem esse negócio que você batalhou tanto para conseguir? Olha só, começar uma empresa e hoje ver que é uma empresa de quase 500 milhões, é uma empresa que gera, direta e indiretamente, mais de 500 empregos em todo o país, vende, exporta, enfim, você quando vê, meu Deus, a minha primeira ida à China e de repente... Essa empresa se torna líder de mercado, na frente das multinacionais, o que é muito difícil. Você tem que ter muita competência, muito trabalho. Você não pode descansar, né? Tem que estar sempre pedalando, pedalando. E eu brinco e falo que é pedalar na subida, né? Eu acho que hoje todos os empresários nós estamos pedalando na subida. E vocês inauguraram a primeira fábrica de lâmpadas de LED do país. Sim, foi o ano passado. Foi uma grande conquista. Bem, eu nunca me conformei de gerar tanto trabalho na China e falava, isto pertence ao nosso país. Tive que mais uma vez enfrentar muitas pessoas que falavam, Alcione, ninguém hoje constrói indústria, ninguém traz indústria para o país. Falei, ninguém, mas nós iremos trazer, iremos ter sucesso. Então, hoje, a nossa primeira fábrica de LED já produz mais de 100 mil lâmpadas mês. A fábrica é linda, com uma alta tecnologia. Nós temos um centro de desenvolvimento e tecnologia, um dos melhores, mais bem equipados do nosso país. E foi um desafio. E nós enfrentamos esse desafio e eis aí a nossa linda fábrica, a primeira fábrica de LED do Brasil. Bom, essa realização que você teve com a sua empresa é uma coisa incrível mesmo, uma trajetória muito bacana, mas não é a única que você tem. Eu sei que você é muito envolvida com o trabalho social. Fala um pouco sobre o trabalho que você faz. Então, o ano passado, eu tomei a minha mais difícil
mais difícil decisão, que foi vender 80% da minha empresa. Hoje eu sou sócia, estou no conselho, para me dedicar a um projeto social, Amigos do Bem. Eu passo 10 dias todos os meses, já há 5 anos, mesmo com todos os problemas, eu já passava 10 dias todos os meses no sertão. E eu tenho um projeto de transformação de vidas, porque eu quero deixar uma colaboração para o país que me recebeu. Eu acho que tem que ser um dever de todos nós, empresários, ter este olhar humano, contribuir para o nosso país. E nós que somos empreendedores, que temos uma visão diferente, o empreendedor ele consegue ver o que as outras pessoas não veem. Nós que temos o dom dentro de nós de transformar, nós não podemos simplesmente olhar para nossas vidas, simplesmente olhar para o nosso bem-estar, nós temos que dar a nossa colaboração para o mundo que nos recebeu, o mundo que nos deu tanto. E eu tomei esta decisão numa consciência muito grande e hoje nós estamos com um trabalho nos Amigos do Bem, atendemos a 60 mil pessoas, é quase uma cidade, são várias cidades que nós temos em Pernambuco, Alagoas e no Ceará. Agora, o mais lindo de todo esse trabalho é que nós não estamos dando, nós estamos transformando. Primeiro, base, a educação. Hoje nós temos mais de 10 mil crianças nos nossos centros de transformação, no meio do nada, no sertão, onde não se tem água, onde milhares de pessoas ainda moram em casas de taipa. As crianças saem das casas de taipa e vão para a escola, para os nossos centros de transformação. E muitas das crianças hoje já sabem falar nome, cores em inglês, já tem aula de inglês. Atividades informática, nós estamos preparando-as para o futuro. Mas independente também da educação, que é a base, nós estamos gerando trabalho. Hoje, nós geramos mais de 600 empregos no sertão. Um lugar onde não se tem indústria, não se tem nada. Onde eles vivem da agricultura, quando chove. Então, nós estamos com a nossa plantação de caju, a indústria de caju, o artesanato, a fábrica de doces. Então, nós estamos gerando trabalho. Essa é agora a minha missão. É levar este meu dom e transformar a vida de pessoas que não tiveram a nossa sorte e que talvez, se nós não tomarmos, se não houver uma intervenção humana com amor, elas vão encerrar os dias de vida sem a sorte que nós já nascemos tendo. Olha, Alcione, olha, meus parabéns, viu? Eu tenho certeza que foi muito inspirador para quem viu, para quem está assistindo você agora, a sua história, a sua entrevista. Te agradeço muito pela presença. E para quem está vendo você agora, que tem um desejo de empreender ou também tem um desejo de olhar um pouco mais para o próximo, de fazer alguma coisa por alguém, que dica você dá para que essas pessoas possam se inspirar em tudo que você disse? Primeiro, nunca desista do teu sonho. Coloque sempre muita segurança dentro de você, que você é capaz. E esta segurança vai lhe impulsionar sempre ao sucesso. E quando você alcançar muito sucesso, ou mesmo durante esse caminho, entre o hoje e o amanhã de muito sucesso, que você olhe para o seu próximo e que deixe algo plantado, porque nós não levamos nada dessa vida, a não ser aquilo que nós fazemos, como atitudes, como solidariedade e como amor. Alcione, parabéns, viu, pelo seu trabalho, pela sua história e muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Renata. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Alegria muito foi nossa. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Se você gostou e quiser ver mais entrevistas inspiradoras como essa, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau. Tchau.